favor, gente. Versículo 17, Vinícius. Eu quero falar aqui nesta noite sobre um ataque que está acontecendo. O ataque sempre acontece, né? O ataque sempre acontece. Só que o reino das trevas, e não é fazendo apologia ao diabo, mas é extremamente organizado, conforme Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Bom, por ser organizado, os ataques também são organizados contra a minha vida e contra a sua vida. Entenda isso. Contra um bairro, uma cidade, um estado, uma nação. Os ataques, por exemplo, que acontecem contra o Brasil, espiritualmente falando, não são os mesmos ataques que acontecem contra os Estados Unidos. As estratégias, o ataque que é feito lá no Oriente Médio, espiritualmente falando, é diferente do ataque que é aqui. O ataque que o diabo usa contra a vida da irmã Vilma é diferente do que ele usa contra a vida da Cristina. O ataque vem, mas tem as estratégias. Então, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles passaram, todos sabem disso, 40 anos no deserto do Sinai. Pelo caminho, andando por aquele caminho, se você não prestar atenção aqui no início, você não vai entender o que eu vou falar depois. Os israelitas foram assediados pelos amalequitas. E sabe como é que os amalequitas faziam? Está lá aquela multidão. Eram 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. Então os mais rápidos iam na frente. Os mais fracos ou mais debilitados ficavam para trás. Então os amalequitas atacavam os mais fracos, que ficavam para trás. E essa maldade despertou a ira de Deus, porque eles eram covardes. Eles não atacavam quem estava lá na frente, os guerreiros, atacavam os de trás, os mais fracos. Então isso despertou a ira de Deus, essa maldade. E Deus declarou que o povo de Amaleque seria destruído. E segundo a história, Amaleque, que é descendente de Esaú, atacou Israel por inveja e por ódio. Quantos ataques você passa por inveja? Pastor, não tem nada. As pessoas não invejam o que você tem, elas invejam o que você é, a pessoa que você é. Então, a guerra contra Amaleque não é uma guerra comum. Você tem que entender isso. O diabo tem estratégias para nos atacar. E nós temos que ter estratégias para contra-atacar e atacar. Porque o nível de hierarquia no inferno, tem nível de hierarquia no inferno. Então, conforme a entidade que te ataca, você vai usar um método, conforme outra, é outro método. Jesus mesmo falou, tem certa casta de demônio que só sai com jejum e oração. Então tem demônio que só sai, assim, sai no Jesus e pronto. Mas tem uma certa casta que tem que estar no jejum e na oração. Vocês estão entendendo? Então a guerra contra Amaleque não é uma guerra comum, é uma guerra de altares. O altar dos amalequitas contra o povo de Deus. Então veja que você não vai estar lutando contra qualquer entidade, não. E talvez você não saiba, existe tipo um calendário espiritual, porque as pessoas pensam que é o seguinte, que abre a porta do inferno lá e sai aquela manada de demônio, que punhado de demônio, né? É igual quando tinha, antigamente aqui em Belo Horizonte tinha muito, não sei se, hoje em dia não se vê falar muito disso mais, porque não tinha muito shopping, então o centro da cidade concentrava muita gente, né? Tinha aquele arrastão, sabe como é que é? Aquele arrastão, cortava cabelo de mulher, roubava isso, enfim. Tem gente que acha que no inferno é assim, que sai um arrastão de demônio para atacar. Sai alguns,
Mas, de acordo com a época do ano, tem os principados que trabalham. Não é só assim, não. Esse principado aqui trabalha o ano inteiro. Sim, mas tem alguns que trabalham só no primeiro semestre, outros trabalham só no segundo semestre, outros trabalham só na primavera, outros trabalham só no outono. Então, esse espírito, esse espírito de Amaleque, ele trabalha principalmente nessa época agora. E Amaleque representa um inimigo espiritual. Essa época que eu digo agora é o seguinte: no calendário de Deus, nós estamos próximos ao fim. Se já não estamos no fim, né? Já estamos aí. Então, Amaleque representa um inimigo espiritual, um comando que ataca implacavelmente, usando a seguinte estratégia. Olha lá, presta atenção, vê se você não está sendo atacado por ele. Usando pessoas fracas espiritualmente para nos atacar. Geralmente são pessoas próximas. Amaleque não, pela Bíblia, Amaleque não atacava os de trás, os mais fracos. A mesma coisa, ele pega os mais fracos hoje e usa, porque o diabo precisa usar alguém para nos atacar. Pessoas fracas espiritualmente falando. Porque a pessoa pode estar lá no feitiço, onde for lá na bruxaria, e falar que ela é forte espiritualmente. Ela não é, ela está passando por engano. Forte espiritualmente é quem tem o Espírito Santo e a autoridade no nome de Jesus. Então, ele pega essas pessoas fracas espiritualmente, vê se você entende isso, para nos atacar. E sabe qual que é o objetivo de Amaleque? Agora você vai começar a entender o que eu estou dizendo. E eu estou falando isso aqui já tem muitos dias. Acho que é desde o ano passado, eu acho. O objetivo de Amaleque é desestabilizar o emocional. Agora vocês identificaram, né? É desestabilizar o emocional, consequentemente, levando a pessoa para o desânimo. Meu irmão, vamos falar sério? Eu acho que nunca teve, eu tenho 58 anos, eu não lembro disso, nunca teve, pelo menos que eu conheço, fiquei 30 anos no mundão, tenho 28 anos de conversão, um período em que as pessoas estão sendo extremamente atacadas, mas não é com doença, é aqui, na mente. A mente está cansada. Tudo da pessoa é indireta para mim, está falando comigo, está mandando recado para mim, verdade ou mentira? Se você está entrando na sua casa, no celular, conversando com alguém, conforme que você fala, o vizinho já acha que está mandando indireta para ele. Verdade ou mentira? Você está achando que você é a estrela, o popstar, que está todo mundo de olho em você? Tá não, pô. É o diabo que está de olho em você. Então, Amaleque é desestabilizar, desestruturar emocionalmente. Gente, uma pessoa desestruturada emocionalmente, ela vai para o desânimo. E o desânimo pode desencadear depressão. E pode desencadear até suicídio. Verdade ou mentira? Porque quando nós estamos desanimados, não vem falar que você não fica desanimado, não, todo mundo aqui fica desanimado, o corpo responde ao desânimo. A perna fica mais pesada, a saída da cama fica difícil, sim ou não? Né? Até para comer desanima, missionária Vera. Você vê a missionária Vera desanimando para comer um torresmo, pode ter, você está sendo atacada. Está difícil, não está? E não vem com essa assim, eu sou crente, forte, cheio da presença, cheio de não sei o quê. Até Jesus for atacado, você não vai ser? Eu não estou falando de ser endemoniado. Eu não estou falando de ser possesso. Eu estou falando de opressão. E opressão, qualquer um de nós pode passar. Jesus passou. Os discípulos passaram. Paulo passou, por que você não vai passar? Você está achando que você é melhor do que alguém? Não é, não.
Agora tem que saber usar, tem que saber. É por isso que eu sempre estou falando, gente, ore por discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Porque tem coisa que é de Deus, tem gente que achando que é do diabo. E tem coisa que é do diabo, tem gente achando que é de Deus. Ai, que presente que Deus me deu. O capeta está assim, foi eu que dei. Ai, meu Deus, que trem do capeta é esse? Deus falou assim, fui eu que mandei, não foi o diabo, não. A pessoa está confundindo as coisas. Está confundindo as coisas. E o diabo é um estrategista que ele sabe que se ele chegar já, missionário Tiago, arrebentando, a pessoa identifica. Mas se ele chegar com flores, com bombons, com alegria, a pessoa pensa, é de Deus, ó, que coisa maravilhosa, é de Deus. Tá dando tudo certinho aqui, é de Deus e tal. É mesmo? As coisas de Deus, às vezes, na maioria das vezes, vem no meio de uma complicação que só Jesus para dar graça, meu irmão. Olha a vida de Jó. Deus permitiu. Foi Deus que permitiu. Para deixar um exemplo aqui para nós. Então você precisa entender que ele quer desestabilizar o seu emocional. Amaleque quer destruir os muros de proteção espiritual que estão te protegendo. Eu esqueci se é Zacarias, agora eu não lembro. Realmente esqueci. Mas é que fala assim, que tem um muro, que o Senhor é um muro de fogo ao nosso redor. Se alguém souber pode falar, eu esqueci. É um muro de fogo ao nosso redor. Por que faz essa referência a muro? Porque naquela época, todas as cidades... Já assistiu aqueles filmes antigos? Mesmo não é bíblico não, filme antigo, normal. Todas as cidades eram cercadas por muros para proteção. Proteção. Vocês entenderam? Proteção, simplesmente isso. Então, Amaleque quer destruir os muros de proteção espiritual que estão te protegendo. Por isso que não pode ter brecha nesse muro. Não pode ter brecha para Amaleque passar. Você precisa proteger este muro espiritual que está na sua vida. Como que eu protejo isso, pastor? Você sabe, né? E se for o caso, você tem que reparar esse muro, porque talvez o seu muro já sofreu uma fenda, já tem um buraco no seu muro. Então, se for o caso, você precisa reparar esse muro com oração, confissão, arrependimento. Porque se tem brecha no muro, essa brecha foi eu que abri. Concorda comigo? Eu que dei essa brecha. Então eu tenho que corrigir isso, eu tenho que reparar as brechas, tenho que tapar as brechas. Como é que tampa as brechas, meu irmão? Brecha aberta é pecado. Então eu tenho que arrepender. Não adianta, você pode vir aqui orar, você manifesta 1 milhão de demônios. Ai, estou liberto. Tá não. Se você não arrepender e voltar à prática, vai ficar pior lá fora ainda. Eu já recusei de orar para pessoas, já fui na casa de pessoas, pediram para orar, já aconteceu aqui dentro da igreja, inclusive. Da pessoa pedir para orar, que ela sabia que ela estava carregada, e você via que ela estava carregada de demônios, e eu falar, não oro por você. Isso eu aprendi com os meus pastores que me pastorearam. Por quê? Porque a pessoa não quer nada com Deus. Eu lembro até hoje, eu era obreiro, que é tanto demônio manifestando, e não tinha moleza não. O pastor voltou e falou, cada um pega um, tá? Não vai juntar 2 em um, né? Cada um pega um. Você tinha que se virar. Vocês não negócio de um segurando aqui, ou segurando não, Tiago, tem hoje, não. Tinha que se virar. E eu lembro que estou expulsando o demônio da mulher. Falei, demônio, sabe aqueles demônios chatos? Aqueles demônios. Ah, tá, a esposa colocou aqui, ó, Zacarias capítulo 2, versículo 5. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor. Está vendo? Zacarias capítulo 2, versículo 5. E aquele demônio falou assim, eu não saio daqui ninguém me tira. Falei, está cantando marchinha de carnaval? Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Falei, por que você não sai? Estou te mandando sair em nome de Jesus. Eu não saio porque ela não quer que eu saia. Eu falei, mas que demônio endemoniado é esse, gente? Aí eu falei, demônio, sai fora, quero conversar com a mulher. Aí o cabelo da mulher que estava assim, ficou desse tamanho, ela estava arrumando o cabelo assim, sabe como é que é, aquela arrumadinha assim. Eu falei, senhora quer aceitar Jesus agora como seu único e suficiente Salvador?
Ela disse, eu não. Eu falei, está fazendo eu perder tempo aqui? Ela falou, de jeito, eu não, como se fosse uma coisa assim nojenta, sabe? Eu não. Eu falei, eu estou aqui perdendo tempo? Eu falei, então fica a senhora que os seus demônios estão lá. Está vendo? Tem pessoas que você não tem que perder tempo. Porque se ela não quer que o demônio saia da vida dela, se o próprio Deus não obriga, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, me convidar, eu vou entrar e vou ceiar com ele. Jesus não é sem educação, não. Você pode olhar na Bíblia, o pai falou, Senhor meu, o pai pediu, meu filho, porque tem casos da pessoa endemoniada que ela está até inconsciente. Alguém tem que falar por ela. Vocês estão entendendo? Senhor, minha filha está miseravelmente endemoniada, me ajuda. Ela não está raciocinando por ela mesmo, não. Então você precisa entender o seguinte, que Amaleque quer destruir os muros de proteção espiritual que estão te protegendo. E quantas pessoas, como é o caso que eu estou falando aqui, que Jesus está assim, eu quero ser o seu muro de proteção, e a pessoa está dizendo, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Você tem que querer. Tem gente que acha que batalha espiritual é o seguinte, eu vou numa igreja, tem gente que fala assim, estou carregado, vou em tal igreja assim para me descarregar. Tá, o pastor ora, o obreiro ora, sei lá quem foi que ora, naquela hora o demônio sai. Sim, mas se não houver uma conversão genuína, na porta já pega de novo. E nós sabemos como é que é, né? 7 vezes mais. E aí a covardia da minha parte, como pastor, sabendo que a pessoa não quer, é como se eu estivesse colocando mais demônio ainda na vida dela. Que a pessoa não quer, ué. E o que Jesus falou? Quando entrar na cidade que não te derem atenção, bate a poeira do pé e vai para outra. Porque Deus não obriga ninguém a ficar com ele. Essa que é a realidade. E às vezes nós ficamos dando burro em ponta de faca, insistindo com umas pessoas. Eu não preciso insistir com a pessoa, mas eu preciso orar por ela. Não necessariamente na frente dela, mas eu posso nas minhas orações estar orando por aquela pessoa, Senhor, aquela pessoa que não quis te aceitar, Espírito Santo, convence ela do pecado, da justiça e do juízo. Eu não preciso estar frente a frente com ela, mas eu preciso interceder por ela. E eu preciso abençoar a vida dela. Isso aí eu tenho que fazer. Vocês estão entendendo? Então você precisa proteger este muro e reparar esse muro. E é importante lembrar, por mais que possamos ser atingidos pelos ataques de Amaleque, presta atenção nisso, por mais que nós sejamos atingidos pelos ataques de Amaleque, por mais que nós venhamos sentir até no corpo físico os ataques de Amaleque, tem uma coisa que é certa, o diabo sabe e muita gente não aceita: a vitória já é nossa em nome de Jesus. Pode bater palma para o Senhor. Ele sabe, ele está te atacando, mas ele sabe, se esse Tiago permanecer firme, eu estou atacando, mas se ele permanecer firme, a vitória é dele. O diabo sabe mais do que você. Aliás, no livro de Tiago, Tiago diz que o diabo crê, teme e treme na presença de Deus. Hoje muitos crentes não crê, não teme e nem treme na presença de Deus. E o diabo que olha e fala, eu sei quem é ele. Ele treme na presença de Deus. Então não esqueça isso, porque o alvo é a sua mente. É colocar na sua mente que você é um fracassado, que você é uma fracassada, que tudo dá errado na sua vida, que você não tem jeito. Este é o alvo que ele quer, é o alvo dele introduzir dentro da sua mente e fazer você absorver isso e mexer no seu emocional. Mas aqui dentro, na nossa mente, nós temos uma certeza: Satanás, você pode atacar do jeito que você quiser, do jeito que meu Deus permitir, mas de uma coisa eu sei: a vitória é minha em nome de Jesus. É essa que é a fé. É essa que é a fé. A vitória é nossa em nome do Senhor Jesus. E é importante lembrar disso aí, meu irmão. É muito importante lembrar que o decreto de falência e derrota não está sobre a nossa vida.
mas o decreto de falência e derrota está em cima do diabo e seus demônios. Mas nem um glória, meu irmão, tá doido, hein? Você não entendeu não, né? O decreto de falência, de derrota, não está sobre nós, cristãos. Ainda que o diabo tenta colocar isso na nossa mente, o decreto de derrota e falência está no inferno. Não fica dormindo aí não, meu irmão, pelo amor de Deus. Não fica dormindo aí não. Nós estamos vivendo tempos de guerra, de guerra. Nós estamos vendo aí, ó, guerras e rumores de guerras. Você sabia que essa semana chegou dos Estados Unidos um almirante, como se fosse um general, que é o responsável por todas as forças armadas dos Estados Unidos? Acho que está no Brasil ainda. Vocês sabiam disso? Pouca gente está sabendo disso, né? E sabe aonde ele foi? O primeiro lugar que ele foi? Lá em Rondônia ou Roraima, não sei, né, pastor Nivaldo? Que faz, como é que fala, gente? Fronteira com, acho que Peru. Lá em cima, isso. E eles estão de olho lá embaixo. Tríplice fronteira, Paraguai, Argentina e Uruguai, né? No Uruguai, Uruguai? Não sei. Não, Uruguai não. Venezuela mais em cima. Aí eu não sei. Tem que ver o mapa aí agora, que agora eu fui. Esqueci as aulas de geografia. Né? Mas, gente, vocês acham que é à toa que um cara vai sair dos Estados Unidos, o cara é comandante de todas as forças armadas dos Estados Unidos, e vai vir aqui no Brasil? E vai direto nas fronteiras? Meu irmão, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Aperta o cinto, daqui a pouco até o Brasil está entrando nesse negócio. Não, no Brasil nunca teve guerra, não sei o quê. Meu irmão, acorda, desperta você que dorme. O diabo quer fazer você acreditar em conta da carochinha. Nós estamos vivendo os últimos dias. Enquanto estivermos aqui, vamos trabalhar, vamos lutar, vamos comprar nosso carro, comprar nossa casa, vamos viver, claro, dentro da palavra de Deus, mas entenda, a qualquer momento nós pode ser que Jesus volte e nos leve a qualquer momento. A qualquer momento a igreja pode ser arrebatada. Entenda isso. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Entenda isso. Então agora, Satanás está empenhando na questão dos ataques. Na questão dos ataques. E ele se aproveita, sabe de quê? Dos nossos pontos fracos. Todo mundo aqui tem ponto fraco. Eu falei que estou preparando a mensagem, 3 áreas que o diabo ataca. Você vai falar assim, isso é bobeira, já sei que é. Sexo, palavras e comida. Você vai falar assim, pastor, já sei o que é. O sexo está na Bíblia, né? A questão da comida, a glutonaria, né? E as palavras não amaldiçoar ninguém, tal. Você não sabe de nada. Não é nada disso que eu vou falar. Não é nada disso que eu vou falar. Pode ficar tranquilo, já pode continuar comendo aí, que eu não vou falar de glutonaria, de comer muito. Pode ficar tranquilo, irmão Otávio, não é de comer muito, não. É outra coisa, você não tem nem ideia do que eu vou falar. Tá? Porque as estratégias hoje, eles estão usando muitas estratégias. Muitas estratégias. E você precisa entender isso. Então, gente, ele pega os nossos pontos fracos e ataca os fracos e distraídos. Tem gente que está dentro da igreja, tem gente que se diz cristão, faz parte do grupo de louvor, faz parte do grupo de oração, faz parte do grupo disso, faz parte do grupo aquilo, é do altar, é pastor, é missionário, mas é fraco. Qualquer conversinha derruba a pessoa, qualquer coisinha, ela está magoada, estou chateada, não vou na igreja, estou com ódio de fulano, estou com ódio de Beltrano. É isso que Amaleque quer. É isso que Amaleque quer. Sabe o que eu fico vendo? Jesus andou com os 12 discípulos até no final, sim ou não? Todo mundo largou Jesus da mão. Pedro traiu descaradamente. Não, negou descaradamente. Judas traiu descaradamente e Jesus ainda chamou ele de amigo. Amigo, o que tem que fazer, faz logo.
andou com eles até no final. Sabe por quê? Porque Jesus sempre quer dar uma nova oportunidade. Ele sempre quer nos dar uma nova oportunidade. Se Judas resolvesse não trair, Jesus ia morrer do mesmo jeito, mas Judas não seria mandado para o inferno. É isso que você tem que entender. As estratégias de Satanás, elas são terríveis. Então, Amaleque ataca, ele bombardeia a mente da pessoa com más notícias, para que a pessoa perca o foco de quem é o verdadeiro inimigo. Ele coloca na mente da pessoa só notícia ruim, não vai dar certo, isso aqui não dá, aquilo ali não dá. Depois da pandemia, muitas igrejas fecharam. Umas não tiveram condição financeira de continuar, e algumas, acredite, porque o pastor falou assim: não, o povo esfriou de um jeito que eu não quero mais saber de igreja, não. Tá, mas se as pessoas esfriaram, aí que nós temos que lutar mais ainda. Sim ou não? E surgiram igrejas também que não têm compromisso nenhum com a palavra de Deus. Essa que é a realidade. Depois da pandemia, houve um esfriamento espiritual e surgiram igrejas, pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus, e as pessoas estão seguindo estas pessoas. Essa que é uma realidade também. Então nós precisamos entender que nós temos que estar com a nossa mente focada em Deus e nas estratégias, porque Deus nos dá estratégia. Eu estou falando dos ataques de Satanás aqui, do Amaleque, mas Deus nos dá estratégia para lutar contra ele. Ele nos dá estratégia. Mas quantas vezes Deus te chama para orar na madrugada, você não vai? Quantas vezes Deus fala com você: eu quero 15 dias de jejum, você não faz? Quantas vezes Deus fala assim: olha, eu quero um propósito aqui dentro da palavra, você não faz? Você não faz, velho. Eu quero um sacrifício tal, você não dá. Quantas vezes Deus fala com você: não é de Deus não, Deus sabe que eu não consigo isso. Deus sabe. Meu irmão, a pessoa é capaz de acordar, está com pressa, não toma café, mal escova os dentes, sabe aquele barro de casa, na hora do almoço está muito apertada, não come também, aí fala assim, das 6 horas da tarde: gente, eu não comi nada hoje, foi tão apertado o dia que eu não comi nada hoje. Agora vamos voltar. A pessoa acordou e falou assim: hoje começa o jejum. Na hora que ela fala isso, parece que abre um buraco no estômago. Ela consegue ficar o dia inteiro sem comer, trabalhando, mas ela, na hora que fala que está jejuando, 2 minutos, que fala, 30 segundos depois, já está vendo vulto, audição de voz, já está tonta, aí quase caí dentro do ônibus, aí caí na moto, no carro, passei mal e tal. Sabe por quê? Porque nós não estamos acostumados a jejuar. Nós vamos começar o jejum dia 1º, vamos do dia 1º até o dia 8, mas a verdade, tem gente aqui na igreja que só jejua quando eu falo aqui no altar, e tem uns que nem assim jejuam. Você deveria jejuar por você mesmo, você com Deus, pelo menos uma vez por semana, sei lá, jejuar. Você tem que fazer isso. O ataque das trevas está forte. Não estou fazendo apologia ao diabo, não, mas você vai ficar apanhando aí do diabo sem fazer nada, vai ficar tomando aí sem fazer nada. Amaleque quer tomar sua mente. Sabe o que ele coloca? Os pensamentos: não aguento mais. A vontade de viver acabou. Ele vai colocar tantas bobagens na sua mente, tipo assim: o que adiantou todo o esforço? O que adiantou fazer aquilo? O que adiantou ser fiel? O que adiantou eu ir na igreja? O que adiantou eu ir no trabalho? O que adiantou fazer aquele outro? O que adiantou aquilo? Sabe por quê? Porque tem uma coisa que você não sabe: o diabo conhece a Bíblia mais do que você. E ele sabe que lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 12, olha o que está escrito: a esperança adiada desfalece o coração. O coração está falando de emoção. Mas o desejo atendido é árvore de vida. Vai chegar aquela benção, a benção não chega. Dá uma tristeza, não dá? Vai chegar a benção chega, é árvore de vida. Então o diabo sabe que quando não chega do jeito que você quer,
você fica frustrado, desfalece as suas emoções. Olha aí, ataque na mente. Ele sabe disso, então ele começa a colocar na sua mente: não tem jeito, não adianta, você é fracassado, tudo que você faz dá errado. Está vendo? Você está lutando. Quem lembra? É quem vem na terça-feira, ou quem vinha na terça-feira, que vai lembrar disso. Eu preguei aqui isso uma vez, tem mais de muitos anos, sobre Bill Porter, o vendedor de porta em porta. Você lembra disso? Forte aquilo, né? Não tem como esquecer. Quem viu aqui não esquece, não. Ele era especial, babava, né? Tem até o filme dele no YouTube. Ele babava, porque antes de nascer, por alguns minutos ali, acho que faltou ar, oxigênio no cérebro, não sei. E ele foi ser vendedor. E ali, para quem não sabe da história, imagina bater na sua porta um vendedor, quando você olha um sujeito todo esquisito, todo torto, babando do lado, você não vai querer atender, você vai ter medo da pessoa. Tem gente que tem nojo, tem medo. Não é? Ele levou 1 ano para vender os primeiros $50. E depois se tornou, e ainda é, até hoje, ninguém conseguiu superar, o maior vendedor de porta em porta dos Estados Unidos. Por quê? Porque a mãe dele criou ele assim: olha, você pode. E o Espírito Santo está dizendo para você: você pode. Tem um filme, está lá no YouTube. Eu não sei se é de porta em porta que chama o filme. Procura, por favor, Vinícius. Porta em porta, Bill Porter. Acho que é isso. Eu, pessoal, depois procure ver em casa. De porta em porta, Bill Porter. É um negócio assim. Aquilo é uma lição para a gente, porque você está desistindo. Eu não consigo, nada acontece na minha vida. Continua hoje, né, Tiago? Não deu hoje, vai amanhã de novo. E esse cara foi considerado o maior vendedor de porta em porta da história dos Estados Unidos. Então, gente, por que esse sujeito conseguiu? Lá, é de porta em porta, né, Vinícius? De porta em porta, o nome do filme. Ó, quem quiser, o filme está de graça aí no YouTube. Ó. De porta em porta. E ele consegue ser o maior vendedor da história dos Estados Unidos. Por que ele conseguiu isso, gente? E não era nem crente. Por que ele conseguiu? Porque ele não aceitou, irmão Sebastião, palavras negativas na mente dele. É assim que tem que ser. Agora, nós que conhecemos a palavra, não podemos aceitar de jeito nenhum. Sabe por quê? Não tem nada na Bíblia que diz que você é fracassado, que você é derrotado. Não tem nada na Bíblia que diz isso. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor, que você tudo pode naquele que te fortalece. Não importa a guerra, não importa o problema, você tudo pode naquele que te fortalece. E quem te fortalece é o Senhor dos Exércitos. Amor, se tiver como pegar o link do filme e colocar nos comentários aí para o pessoal que está assistindo depois poder ver. Porta em porta. Por que esse sujeito conseguiu e nós não vamos conseguir, gente? Uai, por quê? Por quê? Por quê? Que você está aceitando os ataques das trevas. Diga não para o diabo. Diga que não, Satanás. Porque Deuteronômio capítulo 28, isso é Bíblia, não é palavra do pastor Wagner, a Bíblia diz que eu e você estamos nessa terra para estar por cima e não por baixo. Está escrito. Mas não, você pode questionar a minha palavra, da Bíblia não. Que se nós seguirmos as orientações do Senhor, as bênçãos colam em nós. Pronto, meu irmão. Você pode questionar comigo a minha palavra, da Bíblia não tem jeito não, você vai falar com Deus. Você resolve com Deus para lá então, né? Então, entenda isso, Amaleque quer encher, ele quer minar suas forças. Sabe para quê? Para que você não chegue na colheita. Diga assim: eu vou colher em nome de Jesus. Eu vou colher em nome de Jesus. Meu irmão, é isso aí. Eu vou colher, nós vamos colher em nome de Jesus. Tem que ser resiliente, persistente, perseverante no Senhor e na força do seu poder. Tem dia que é fácil? Tem. Tem dia que é difícil? Tem. Tem dia que é péssimo? Tem. Mas em todos eles o Senhor está com você. Porque eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Deus está com você em toda e qualquer situação. Esteja com Ele. Esteja com Ele.
Deus nunca prometeu que a vida seria boa, não, seria fácil, não. Meu irmão, Deus quer te dar vitória. Deus quer te dar vitória. Tem pessoas que não vão colher, sabe por quê? Porque desistiram de plantar. Ah, não sei, sacrifício, oração, jejum, ir na igreja, sei não. E o pior, tem gente que é assim, não aparece. Eu até tem hora que eu penso que eu nem tenho a pessoa mais, nem lembro mais da pessoa nos meus contatos. Mas aconteceu alguma coisa na casa dela, com um filho, meu irmão, rapidinho o WhatsApp do pastor é lembrado. Ah, pastor, Deus cobrou. Não é Deus que cobrou, você está colhendo o que você plantou. Deus cobrou nada, você está colhendo o que você plantou, ué. Você plantou rebeldia, vai colher rebeldia. Você plantou vinagre, vai colher vinagre. Você plantou maçã, vai colher maçã. Você plantou jiló, vai colher jiló. Porque de Deus ninguém zomba, ninguém escarnece. Aquilo que a pessoa plantar é o que ela vai colher. Então tem muita coisa que as pessoas estão atribuindo ao diabo, e não é o diabo não, é você mesmo. Só que o diabo depois toma posse daquilo. Diga não para Amaleque, meu irmão. Diga não para quando Amaleque falar assim, vou pegar o fraco. Você fala assim, mas a Bíblia diz, diga o fraco, eu sou forte. Você tem que guerrear com Amaleque, é assim, ó, é na palavra, é dentro da palavra. Amaleque não tem piedade, ele tem um objetivo definido, destruição total. Nós não podemos distrair do nosso avanço, da nossa vitória, porque ela vai vir sim, através de uma fé renovada. Precisamos focar em Jesus Cristo. É isso, meu irmão, é isso. A batalha contra Amaleque, eu estou chegando para o final, a batalha contra Amaleque foi vencida, sabe como? Pela firmeza e comprometimento de Moisés e do povo. Êxodo capítulo 17, versículo 11. Agora sim. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, veja bem, Israel estava lutando, o exército de Israel lutando contra os amalequitas, tá? Moisés em cima. Então Moisés levantava as mãos, o povo lá na guerra, e Moisés na intercessão. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Então, enquanto Moisés estava na fé, vai lá, arrebenta com os amalequitas. Só que tinha uma hora, meu irmão, experimenta ficar com a mão para cima, 1 hora, 2 horas, daqui a pouco sua mão cai. Parece que está pesando uns 50 quilos, verdade ou mentira? Aí Moisés desfalecia. Quando Moisés abaixava a mão, fraqueza espiritual, o povo começava a apanhar lá embaixo. Olha para você ver. Aí, pode vir isso. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. Aí Moisés assentou, já estava cansado. E Arão e Ur sustentaram, aí levantou as duas mãos. Aí Arão pegou a mão de Moisés de um lado, e Ur pegou a mão de Moisés do outro lado. Sustentaram as suas mãos de um lado e de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E a guerra começou de manhã, Tiago. Aí ele conseguiu. Precisamos de intercessores. Tinha 2 segurando os braços de Moisés lá. O líder sozinho não faz nada, meu irmão. Eu preciso de intercessores. Você precisa. Vocês estão entendendo? Mas olha só, irmão Sebastião, como é que é forte. Amaleque atacando. Enquanto Moisés está assim, o povo de Israel, detonando com os amalequitas. Moisés abaixou o braço. Na hora a bênção de Deus saiu. E os amalequitas começaram a bater no povo de Israel. Moisés levantou a mão. O povo de Israel começava a bater. Arão e Ur viram aquilo e falaram, peraí, vamos ajudar, vamos segurar as 2 mãos dele. Aí pronto, foi só vitória. Mas eles venceram porque Deus estava com eles. Põe isso na sua cabeça. Você está vencendo porque Deus está com você. Porque você não é nada. Tem dia que dá vontade de desaparecer. Tem dia que a Amaleque coloca na nossa cabeça que tem que sumir. Verdade ou mentira? Mas o Senhor diz assim, eu estou convosco até a consumação dos séculos. Então, essa situação aí de Moisés, a persistência e a firmeza dele, representa as estratégias que todos nós, todo cristão, deve ter
neste tempo de guerra. Moisés estava exausto, mas Deus coloca Arão e Hur para ajudar. Tem hora que a gente está tão cansado, mas Deus levanta pessoas para interceder por nós. Isso aconteceu comigo uma vez. Eu acordei de madrugada e Deus falou assim, acordei não, Deus me acordou, né? Me acordou e falou assim, ore agora para o Maria do Socorro, não lembro o nome todo agora mais não. Ela está no sul do país, ora agora para ela. Eu orei, repreendendo todo o mal, Deus abençoasse a vida dela. Nem sei quem que é essa Maria, não sei quem que é, nunca vi na minha vida e nunca fiquei sabendo. Mas já tem noção de quantas vezes você estava numa situação difícil e Deus falou com alguém lá do outro lado do mundo, ou numa casinha lá no interior, lá, falou assim, ora agora pelo missionário Tiago, pela missionária Inês, pelo Sebastião, ora agora por eles. Meu irmão, porque você só está de pé porque Deus tem cuidado de você. Porque Amaleque, se dependesse dele, já tinha destruído há muito tempo. Diga assim, aqui não, Amaleque. Aqui tem o sangue de Jesus. Então, gente, Deus levanta pessoas para nos aconselhar, para interceder, para chorar. Deus envia recursos necessários para vencer Amaleque. E se Amaleque estiver avançando, levanta um altar maior do que o dele. Como é que eu levanto esse altar? Mais oração, mais jejum, mais Bíblia, mais fidelidade no altar, mais consagração. Porque eu até publiquei esses dias aqui, a igreja não tem que formar uma creche de crianças mimadas, não. A igreja está precisando de formar um exército de homens e mulheres fortes. A igreja está muito mimizenta. Se for ver a história da igreja, era pancada para tudo quanto é lado, irmão Sebastião. Era irmão sendo comido por leões, sendo arrebentado por leões, chicote batendo para lá, chicote batendo para cá. E os crentes hoje estão, ai meu Deus, não, tem que jejuar tanto assim, meu Deus, eu não aguento ficar sem comer. Vai que Deus é contigo. Vai que Deus é contigo. Eu não estou falando do caso da pessoa que, por exemplo, tem diabetes, ela tem que comer tal em tal hora e tal. Mas Deus dá uma estratégia para ela jejuar. Deus dá uma estratégia. Todo mundo acaba jejuando, meu irmão. Essa aqui é a realidade. Em nome do Senhor Jesus. Deus falou com você? Fica de pé, por favor. Ana Paula, distribui aí, por favor. Você que está assistindo aí, pega o seu copo com água, garrafa, enfim, coloca perto da TV, do computador, do celular. Deus quer te abençoar. Deus, Ele quer te abençoar. Coloque isso na sua cabeça. Deus, Ele quer te abençoar. Fala assim, Deus quer me abençoar. Cadê? Pega outro. Deus quer te abençoar, meu irmão. Antigamente a gente falava crente chupetinha. Qualquer coisinha tá dodói. Tem que dar uma madeirinha, uma chupetinha, um docinho, uma balinha. Porque, magoei com isso, magoei com aquilo, magoei com aquele outro. Falei, meu Deus, se essa pessoa convivesse com Jesus na época dele, largava Jesus. Porque bom para falar era Jesus, viu? Vocês também não vão embora, não? Não, senhor, nós vamos para onde? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Como é que nós vamos embora? Só o Senhor e tal, né? Nós precisamos de um exército, irmãos. Olha o que está acontecendo aí fora. Fazendo pacto com o diabo na praia de Copacabana. Naquele show que teve um pacto lá, gente. Portal se abrindo para o inferno. Quantos shows que não a gente nem sabe estão fazendo isso aí. Quantos agora estão fazendo isso aí? Está deitando e rolando, deitando e rolando. Diz que esses dias aqui num culto, não sei se foi de domingo, se foi de sexta, não sei, Ana Paula que falou. Aqui embaixo, né, Ana Paula? O pessoal, a Riane trabalha, né? Incorporado na cachaça e daí trabalha aqui embaixo, aqui na árvore, aqui, ó. Estava lá? Você vê, perdeu totalmente a vergonha, o pudor, já faz assim no meio de todo mundo. Esse dia minha esposa estava fazendo um curso lá na Pampulha, saí de casa, esse horário de 6 horas é ruim, saí de casa era 15 para 5.
Sei que levei 2 horas para ir e para voltar. Os caras lá no castelo. Aí eu entrei numa rua lá que o GPS mandou. Estava claro ainda, gente, era 5 e pouco. Está lá a mulher ajoelhada, com a garrafa lá de bebida, acendendo os negócios lá e tal. Falei, gente, mas com o sol rachando. Tá assim, e que tanto de carro passando ali, ó. E a pessoa ali e tal. Gente, a gente não viu isso uns tempos atrás, não. Sabe o que é isso? A igreja está esfriando. As pessoas estão esfriando. Você não pode esfriar na fé, não. Já tem que olhar para você e falar assim: aquela ali é cheia do Espírito Santo. Aquele ali é cheio do Espírito Santo. Amaleque tem que olhar para você e falar assim: a estratégia que eu estou usando não dá, porque aquele ali é sabido, aquilo ali, se eu pensar em chegar, já está me queimando, me amarrando, me chutando, já está assim. É, meu irmão. Você já tem que dormir mandando os demônios embora, queimando os demônios, amarrando, acordado. Se acordar para ir no banheiro de noite, está repreendido todo demônio, sai no nome de Jesus. É que você não sabe como é que estava o ataque na madrugada. Essa que é a realidade. Vamos orar? Apaga aí, por favor. Vamos orar. Quero colocar diante da tua presença, Senhor. Essa água foi consagrada no monte, já está consagrada. Agora, eu quero consagrar a água que essa pessoa que assiste ao vivo pela gravação, coloca perto da TV, do computador, do celular. Eu quero consagrar essa água agora. Em nome de Jesus, o mesmo poder que o Senhor colocou nos lenços de Paulo, coloca também, Senhor, nesta água que esta pessoa coloca agora, apresentando ao Senhor. Consagra essa água agora, em nome de Jesus, Senhor. Que ao usar dessa água haja cura, libertação, salvação, haja milagre, Senhor. É que eu te peço, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse momento, eu quero colocar aqui agora, meu Deus, cada vida, cada pessoa, meu Deus, que está aqui neste local, aqui na igreja, que também está nos assistindo ao vivo pela gravação. Senhor, o Senhor é Deus de perto e é Deus de longe, Senhor. Não estamos mais no tempo de brincar, aliás, nunca estivemos, mas principalmente agora não é tempo de brincar, porque os dias são maus. Meu Deus, e as pessoas mudam, mas os demônios são os mesmos. E eles continuam fazendo seus ataques com um único objetivo: levar a pessoa para o inferno. Esse é o objetivo do diabo. O objetivo do diabo não é colocar doença, não é tirar o carro, a casa. Ele usa essas coisas, ele ataca a mente da pessoa, porque o objetivo final é levar essa pessoa para o inferno. Mas aqui não, Senhor, aqui tem o sangue de Jesus. Aqui na minha vida, na vida dessas pessoas que estão aqui, 10 que estão assistindo, tem o sangue de Jesus. E você não vai engolir ninguém aqui não, Satanás, porque o sangue de Jesus na sua boca não vai ser um gosto bom não. Então nesse momento, eu exponho agora toda a estrutura de Amaleque, toda a estratégia de Amaleque. Meu Deus, eu exponho agora em nome de Jesus toda a estratégia que Amaleque está usando contra essas pessoas, Senhor, contra esse ministério, contra os ministérios na face desse planeta. Seja exposta agora, meu Pai, no nome de Jesus. Que a tua mão poderosa esteja sobre cada um de nós agora, para arrancar agora, Senhor, em nome de Jesus. Arranca agora, Senhor, meu Deus, essas marcas de Amaleque. Essas marcas que Amaleque deixou sobre a nossa mente, ou que ele tentou colocar na nossa mente. Limpa a nossa mente agora com a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, venha sobre cada mente aqui agora, Senhor, limpando, restaurando, e que a tua palavra, conforme está escrito, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Que a tua palavra, meu Pai, tire essa pessoa do engano. Não deixe, em nome de Jesus, essa pessoa ser enganada, meu Pai, em nome de Jesus. Que essa pessoa tome a decisão guiada pelo Espírito Santo e não por Amaleque, porque Amaleque quer guiar essa pessoa numa decisão errada, numa decisão, meu Deus, que vai trazer prejuízo, numa decisão que vai trazer fracasso. Não, não e não, Amaleque. Aqui não, Amaleque. Aqui nós somos guiados pelo Espírito
Santo de Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, que as brechas sejam fechadas nesses muros agora, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus. Senhor dos exércitos, que Amaleque não consiga, porque ele não vai conseguir, a não ser que essa pessoa de brecha, passar por esse muro de fogo ao redor dessa pessoa. Em nome de Jesus, nós cancelamos todo o ataque das trevas sobre essa vida, sobre esse casamento, sobre essa família, sobre esses negócios, sobre essa criança, sobre esse casal. Nós cancelamos agora, Senhor, em nome de Jesus, todo o mal, toda a obra das trevas, nós cancelamos agora sobre a vida dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus. E eu declaro agora, meu Deus, que já deu tudo certo para essas pessoas, em nome do Senhor Jesus, porque se a tua boa mão está sobre a nossa vida, vai dar tudo certo, já deu tudo certo, em nome de Jesus. Não importa o que Amaleque diga, não importa o que o inferno diga, o que importa é o que o Senhor diz, e o Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Então já deu tudo certo em nome de Jesus. É só colocar a fé em ação, é só manifestar a fé, é só manifestar uma fé viva